Olá pessoas, continuando então sobre os ciclos de supercontinentes. Primeiras noções que levaram a ter o entendimento de toda essa dinâmica. Aqui do lado tem um quadrinho, dá para ver aqui Pangeia, Panótia, Rodínia, Colúmbia, que são grandes regiões de supercontinentes. E o que é interessante é que a gente vai ver como essas manifestações geológicas, isso exige tanto rifteamento quanto colisão. Aqui a gente está marcando tanto eventos colisionais e de rifteamento, que estão associados a esses supercontinentes. Mas o que é bacana também é como que o desenvolvimento da vida, o desenvolvimento da litosfera em si, da atmosfera, estão completamente linkados. De fato, os processos de orogenia, formação de bacias, magmatismo se relacionam demais com as variações do clima e com as variações do nível do mar também. Aqui é interessante, eu ainda quero destacar nessa figurinha aqui, como a variação da vida eucariote, metazoário, já com esqueletos mais formados quando chega no Fanerozoico, é interessantíssimo, está muito associado com essa parte dos grandes ciclos de supercontinentes também. Porque quando vai ver um supercontinente, logo que ele se forma, ele tem uma litosfera muito quente. A gente está juntando muito material, a gente tem um decaimento radioativo muito grande aqui, o magmatismo ali ainda está muito intenso. E aí o que é legal é que quando acabou de formar, acaba que o nível do mar vai ficar muito baixo, porque a gente tem toda essa massa continental, que é menos densa do que a litosfera oceânica, junta e elevada, muito quente, que seria esse passo aqui. Se a gente for olhar nesse gráfico aqui do lado primeiro, então, para entender, ele mostra a idade com as variações do nível do mar. Então, dá uma noção como a flutuabilidade de um continente quente, que ele tem alta flutuabilidade, que seria nessa parte aqui, quando juntou tudo, como o nível do mar foi lá embaixo. E aí, a partir do momento que você vai resfriando e começa a meio que equilibrar o seu relevo e até começar a formar um oceano, ou seja, quando você começa a quebrar novamente, o nível do mar, que estava aqui com a litosfera toda aquecida e a grande parte dela para soerguida, estava lá embaixo. Quando eu começo a equilibrar e a quebrar novamente meu supercontinente, o nível do mar vai para o seu ponto mais alto. Logicamente que enquanto a gente está nesses meio termo, né, tanto quando o consumo de um oceano, ou quando você começa a oceanizar, mas a litosfera oceânica não é a litosfera nova e fria que está ali, não é uma litosfera nova e quente, perdão, já é uma litosfera mais fria, a gente começa realmente a ter todos esses termos intermediários. Mas o que é legal é, quando eu acabo de fazer meu supercontinente e eu estou todo com essa anomalia térmica gigantesca e com umas grandes cadeias de montanha, o nível do mar em resposta vai lá para baixo. E o inverso, quando eu começo a equilibrar tudo e tem a quebra, o início de uma litosfera oceânica surgindo muito quente, o nível do mar vai lá em cima. De fato, essas anomalias térmicas são muito visíveis. Aqui estão algumas imagens de tomografia e dá para notar que onde eu tenho as regiões de supercontinente, lógico que isso são a tendência é pegando o que tem hoje e tentando dar uma modelagem, uma visualização. A ideia é, esses supercontinentes, eles funcionam como se fosse uma tampa razoável para uma panela de pressão. O calor está vindo ali querendo soerguer de todo jeito, e aí isso dá anomalia térmica que faz eu ter uma ascensão cada vez maior, e isso gera um rebaixamento dos níveis de oceano, porque eu estou juntando muita massa, jogando ela lá para cima. Com a tendência depois da quebra, o equilíbrio, os oceanos, a tendência de um ajuste, o oceano primeiro sobe, depois vai buscando o equilíbrio total. Então vamos ver toda essa associação. Aqui a gente tem um quadro muito completo, é um trabalho bem bacana que eu vou deixar aqui nas descrições também. Esse trabalho, o que ele pega? As orogenias associadas, os episódios de orogenia desde o Arqueano, passando pelo Proterozoico até chegar no Paleozoico. Ele junta isso com as transgressões marinhas. Isso é bem legal, porque a partir do momento que você tem uma transgressão marinha, você está mostrando quando o seu nível de oceano está baixando. E olha como a transgressão marinha é perfeita. Você acabou de ter uma orogenia, você tem a transgressão marinha logo
em seguida, ou seja, depois que você teve o grande surgimento, quando você juntou tudo, colidiu tudo, a sua transgressão marinha ocorre. E isso é notado nas bacias Rift mundo afora, né, nessas bacias de transgressão, nessas bacias de margem passiva, quando você consegue associar com os grandes períodos colisionais na história da Terra, com esses ciclos de supercontinente. Uma outra coisa que também dá para associar são os eventos de glaciação. Aqui a gente tem os eventos de glaciação terminando com as orogenias. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu estava com um evento de glaciação e eu começo a ter uma orogenia com muito vulcanismo, a tendência é esse vulcanismo liberar gás carbônico e eu aquecer a Terra, eu sair de um efeito mais puxado para o bola de neve e ir para um efeito mais greenhouse, de aquecimento total da Terra. Logicamente a gente já viu o rebaixamento do nível do mar, e o que tem aqui embaixo ainda são as associações com explosões de fauna, explosões de vida registradas nos fósseis terra fora. Então os ciclos de supercontinentes não é simplesmente a gente remontar um quebra-cabeça. A gente tem o nível do mar associado, as variações na atmosfera associadas, porque quando eu tenho muito continente, muito vulcanismo, eu libero mais gás carbônico. A gente vai ter também a explosão de vida associada, a transgressão marinha, é fantástico, é tudo conectado. Então vamos entrar nos principais supercontinentes. Aqui está uma figurinha razoavelmente assim, obviamente que é só uma noção, a Terra já tinha esse tamanho, tá, gente? Ela variou muito pouco do Arqueano até hoje, isso está absurdamente exagerado. É só para mostrar como que a Terra vai mudando, mas eu vou vou indicando um passo a passo dessas mudanças. Logicamente que em porções arqueanas e proterozoicas a gente não tem muitos dados, mas se for pegar não os supercontinentes, mas os principais paleocontinentes, ou seja, nem tudo que está sendo descrito aqui juntou mais do que 70% da massa num lugar só, a gente consegue ver razoavelmente um desenvolvimento da crosta da Terra, da litosfera continental da Terra. Aqui, se a gente for pegar, lembra na aula passada eu mostrei todas essas variações de picos de zircão, a gente tem perfeitamente correlacionável a Pangeia, Gondwana, Rodínia, Colúmbia, eu vou falar um pouco de cada um desses supercontinentes. Agora, o lembrete que quando a gente vai pegar os principais, né, geologia comparativa, paleomagnetismo e a geologia isotópica, quando a gente pega coisas que vão do Cambriano para trás, ou seja, até mesmo do próprio Gondwana, algumas porções do Gondwana, fica muito mais difícil a gente usar o paleomagnetismo. Lembrando que não dá para checar inversões de polo quando eu não tenho mais litosfera oceânica nessa idade. Então os supercontinentes, quanto mais próximos de hoje, mais simples fica, mais robusta fica a reconstrução. Não é simples, né, porque realmente é um trabalho muito complexo, mas a reconstrução fica mais robusta, a gente consegue encaixar muito mais. Quanto mais antigo, obviamente, a gente vai ter menos rochas, o dado paleomagnético vai ser mais fraco, a geologia isotópica vai até indicar a idade da rocha, mas não vai indicar onde ela estava no globo. A gente pode até tentar ver por uma filiação química se poderia estar junto ou não, mas isso é bem complicado, porque a filiação química ela vai dar mais se é de arco, se é de colisão, se é de rift, e dificilmente ela vai falar, olha, realmente estava juntinho. Isso é muito difícil, por mais que os isótopos de carbono, oxigênio, hafnio, urânio, chumbo, lutécio falem que são rochas muito parecidas, é difícil a gente ter uma certa assertividade, uma precisão e acurácia para falar, olha, realmente essas rochas estavam formando todas juntas um supercontinente que era o Valbara ou o Ur. São coisas muito antigas para a gente poder divagar sobre, para conseguir uma hipótese mais certeira. Aqui é um quadro muito legal, o Trindade já comentou dele na palestra dele. Quem não viu a palestra do Trindade, eu realmente recomendo, foi fantástica. As duas, tanto a que ele fala do Cráton São Francisco, quanto a que ele dá um panorama geral sobre paleomagnetismo. E esse é um quadro legal, ele apresentou, na verdade a fonte desse quadro é do Evans, e mostra onde tem dados paleomagnéticos no mundo inteiro. Onde eu tenho um triângulo, esse losango aqui, maiorzinho, é porque eu tenho um dado mais robusto.
e onde eu tenho um losango menor é porque o dado ele não tem tanta confiabilidade assim. Lembrando que esses gaps aqui não está diretamente associado a carências de trabalhos, eles estão principalmente associados a carências de rochas de determinadas épocas. O paleomagnetismo ele tem que andar com a geologia isotópica, ele tem que andar abraçado com a geologia isotópica, porque a partir do momento que eu vi o meu arranjo paleomagnético, eu tenho que ver qual que é a idade desse arranjo. Por exemplo, aqui no cráton do São Francisco Congo, eu tenho um bom dado paleomagnético por volta de 2,7, por volta de 1,5, e bons dados paleomagnéticos por volta de 600 até 900 milhões de anos. Alguns não tão bons, tem o período ediacarano. O Trindade comentou que não é tão bom assim, que o campo magnético da Terra sofreu algumas distorções, mas a gente tem alguns dados aqui. Esses grandes gaps é porque eu não tenho rocha nessa idade. Não adianta, eu não vou conseguir saber onde o cráton do Congo do São Francisco estava nessa época aqui, entre 1.6 e 2.5, porque eu não tenho rocha ali, ele não cristalizou nada, então não tem como eu dizer onde ele estava exatamente. Tá? E isso vale, obviamente, para todos. Se eu tenho, por exemplo, aqui na região da Laurência, na região superior leste, eu tenho rocha para quase o tempo inteiro, ou seja, eu tinha orogenias sucessivas, gerando rochas sucessivamente. Seja orogenias, seja tafrogênesis gerando vulcanismos, e não só eu gerei, como eu preservei. Então eu tenho isso tudo ali guardadinho e dá para eu ficar tranquilo para analisar toda a migração dessa parte da Laurente. Então vamos começar nos continentes mais antigos. O que a gente tem de mais velho seria Valbara, que ele inclui uns pedaços do Cap Vaal na África do Sul e do Pilbara na Austrália. Ele seria por volta de 3,3 a 3,6 giga-ano. Ou seja, nós temos essas rochas, mas é difícil até saber se realmente elas estavam juntas. Esses continentes antigos, tipo o Ur, que tem 3 bilhões de anos, a Ártica 2,5, a Báltica, Atlântica com 2 bilhões de anos, é difícil a gente ter uma conexão boa deles. O complicado nesse caso é porque a gente tem dados químicos isotópicos, tem dados paleomagnéticos, mas é muito sensível. Ainda não tem a robustez de, por exemplo, um Rodinia ou um Gondwana para juntar esses dois. E principalmente na geologia comparativa. A gente tem um pedacinho de litosfera arqueana em um canto da África do Sul, outro num canto da América, outro num canto da Austrália. É difícil você ter a noção se isso realmente foi junto, porque não dá para fazer uma geologia comparativa realmente com precisão e acurácia. Outros continentes mais antigos que a gente já começa a ter uma ideia um pouquinho melhor, Nena, Nuna, Colômbia, por volta de 2 giga-ano até 1.7 é quando a gente tem o Nuna, que aí é um pouquinho mais de confiabilidade. Mas de 1.7 até 0.7 ou 1.8 giga-ano até 800 milhões de anos por aí, a gente entra no que é chamado do Boring Billion. É um bilhão razoavelmente moroso, onde a gente não teve muita orogenia, não aconteceu tanta coisa e a gente não tem tanta reconstrução assim nessa época, porque a tectônica não estava tão ativa assim. Eu vou terminar com uma imagem do Nuna, é bem legal, e um vídeo da PBS fantástico. Eu vou deixar o canal da PBS aqui, que é maravilhoso, tem muitas coisas de global lá. Vou inclusive deixar esse vídeo que fala sobre o Nuna linkado aqui embaixo também. E terminar com essa imagem bonita e falando que a conceituação dos ciclos continentes até chegar no Nuna, ela é muito teórica. Ela está apoiada numa base conceitual razoavelmente robusta, que são modelos geodinâmicos com paleomagnetismo e geologia isotópica. Mas a partir do Rodinia, que é por volta de 0,9 giga-ano até 700 milhões de anos, é que a gente começa a ter uma noção muito mais precisa e acurada de todo esse quebra-cabeça, de toda essa dança de continentes. E é isso que a gente vai entrar no próximo vídeo. Valeu!